Olá a todos. Agora nós vamos iniciar falando sobre o Rescue Remedy, que é um composto preparado a partir de 5 essências. Essas 5 essências são as seguintes: o Star of Battle, que é para o trauma e o entorpecimento; Rock Rose, que trabalharia o terror e o pânico; Impatiens, para a irritabilidade e a tensão; Sherry Plum, para o medo de perder o controle; e Clematis, para a tendência ao desmaio, que é a sensação, geralmente, aquela sensação de estar longe, que é o que frequentemente precedem ao estado de inconsciência. Então, essas 5 essências vão compor o Rescue Remedy. E o método de preparo é o seguinte: cada uma dessas essências é preparada individualmente e somente depois é que elas são colocadas juntas para que possa compor o Rescue Remedy. O Star of Battle, o Sherry Plum, eles são feitos pelo método de fervura; o Impatiens, o Clematis e o Rock Rose é pelo método do solar, como a gente já apresentou anteriormente. E o Rock Rose, ele vai dar a força de vida para vencer a morte, vai dar a coragem necessária para que a gente possa enfrentar o conflito que se apresenta. Isso eu estou reforçando o que a gente já disse. Impatiens seria mais para relaxar, para a pessoa conseguir manter a calma e para reagir sem precipitação. Sherry Plum seria mais para o controle emocional, mental e físico, no sentido de a pessoa manter a lucidez necessária que o momento exige. Já Clematis seria para a pessoa se manter no presente, sem fugas, como por exemplo, desmaios ou devaneios. E Dr. Eduardo Bach chamava esse remédio de o remédio de todas as situações. E foi a única composição que Dr. Eduardo Bach ele nos deixou. Esse é um floral de resgate que pode ser usado por qualquer pessoa, de qualquer idade e em qualquer fase da vida. Pode ser usado tanto como um apoio ou mesmo como um resgate do equilíbrio, o que faz com que a gente indique que sempre se tenha à mão, que sempre se tenha um Rescue Remedy na bolsa para o uso de mais diversos, para ser usado nas mais diversas situações que possa qualquer uma das situações que possam nos desarmonizar. Então, na prática, a gente poderia perguntar quando a gente deve usar, quando a gente pode usar. Então, em conflitos agudos, em emergências, em acidentes. A gente também pode usar em situações que você tem certa ansiedade, que você fica se preocupando antecipadamente com algo importante que vai acontecer para a sua vida. E então, seria nesse caso também o Rescue Remedy bem indicado. Por exemplo, na véspera de um concurso público, que a pessoa tende a ficar ansiosa, ela pode lançar mão antecipadamente do Rescue Remedy. E onde a gente encontra, né? Como a gente encontra o Rescue Stock? O Rescue Stock é esse floralzinho aqui que eu já mostrei, tá certo? Ele pode se apresentar nessa forma líquida, também pode se apresentar na forma de pastilhas. Bom, a forma líquida, lembrando que a forma líquida, ela tanto se apresenta assim, como se ela apresenta também especificamente para animais. Isso não muda absolutamente nada. É o mesmo Rescue Remedy, apenas tem a indicação que é para animais, tá certo? No caso a partir desse floral estoque aqui, é que a gente vai obter o quê? O frasco tratamento, que é esse frascozinho aqui que a gente prepara com 30 ml, tá certo? Ou seja, seria aquele que a farmácia ela vai preparar, ou então você mesmo pode preparar, desde que você tenha esse frasco estoque e saiba manipular. E o frasco estoque, ele tem de diversas marcas. Esse que eu mostrei para vocês, eles são chamados de originais,
Mas existem outros também, como a Five Flower, que é da Helian Herbs, e outras marcas também, ok? Esse frasco, geralmente que a gente prepara para tratamento, é um frasquinho de 30 ml, onde a gente coloca a água, coloca o brand, que é um conservante, ou mesmo glicerina, como opção para algumas crianças, tá? E que serviria de conservante. E aí a gente acrescenta 4 gotinhas desse frasco. Mas se a gente for preparar em uma situação muito pontual, momentânea, a gente não tem necessariamente que colocar o conservante, tá certo? Porque vai usar, por exemplo, durante 24 horas, então não há necessidade de botar o conservante. Então, a gente tanto pode utilizá-lo em um copo, como em uma garrafinha de água, e também com esse frasco conta-gotas. Então, às vezes, há certa dificuldade das pessoas de compreenderem a questão de ser apenas 4 gotas. Mas aqui, a nossa lógica é uma lógica diferente, é uma lógica da qualidade da essência e não da quantidade, tá? O princípio que utilizamos é o princípio frequencial, é o princípio de ressonância. Existe também o rescue, como eu comecei a falar, as pastilhas, né? E onde cada pastilha corresponde a 4 gotinhas. Temos ainda o Rescue Cream, que além do Rescue Remedy, a gente tem também o Floral Crab Apple, que é um floral geralmente usado quando existe a tendência à contaminação, digamos assim. Então, funcionaria como um floral, o Crab Apple, como um floral de limpeza, que seria bem indicado, por exemplo, em eczemas, em queimaduras, em assaduras, em picadas de inseto, quer dizer, o Rescue Cream, o Rescue em creme preparado a partir do Rescue Stock com Crab Apple. E em caso de desmaios, a gente pode inclusive chegar a aplicar atrás das orelhas, no topo da cabeça, nos pulsos, nos lábios. Vai ajudar a harmonizar também ambientes, né? Quando acontece algo inesperado, dramático, algo traumático que possa ter acontecido. Então, ele pode ser utilizado concomitantemente com a alopatia, ajudando a restaurar o equilíbrio e a harmonia em níveis tanto mental quanto emocional, distribuindo, equilibrando esses sistemas para o equilíbrio físico e psíquico. Ele vai amenizar os efeitos colaterais dos medicamentos, principalmente quando esses medicamentos são usados a longo prazo. Por quê? Digamos assim, tem pessoas que tomam, por exemplo, teve clientes meus que tomavam o Rivotril há muito tempo. A gente sabe que normalmente as pessoas, quando usam a longo prazo o Rivotril, elas tendem a ter uma dependência muito grande. Então, retirar, desmamar é uma coisa muito complicada. Então, às vezes, quando uma pessoa entra em algum estado de desmame do Rivotril, ou mesmo quando está tendo alguns efeitos colaterais, ou cada vez você aumenta mais a quantidade de gotas para poder do Rivotril ou do comprimido para que você possa ter o mesmo resultado, então é uma hora ideal para a gente usar o Rescue Remedy. Normalmente é comum quando a pessoa começa a usar não só o Rescue Remedy, mas fazer a terapia floral, o próprio médico que indicou o medicamento, ele mesmo às vezes vê a necessidade, vê que já pode começar a reduzir a posologia desses medicamentos, tá? Então é algo bem interessante não usar apenas o Rescue Remedy, ele ameniza realmente a questão dos efeitos colaterais, mas você fazer um tratamento floral, onde você vai trabalhar o que está por trás disso, as questões mentais e emocionais que levaram a pessoa a fazer um tratamento de uso continuado de Rivotril, a gente vai ter resultados maravilhosos, porque realmente eu já tive muitos clientes inclusive, nós não mexemos na medicação do paciente, nunca, jamais. O que o médico indica e prescreve é de responsabilidade dele. Mas geralmente
o resultado que a gente tem de equilíbrio dessa pessoa leva muitas vezes o próprio profissional a perceber que já não há mais necessidade daquela mesma dosagem, certo? Então, o ideal é que a gente indique a terapia floral para essas pessoas que fazem uso desse tratamento convencional, mas que continuam muitas vezes sem olharem para si mesmas, sem que entrem em contato com suas crenças limitantes, com seus sofrimentos internos, para que o terapeuta floral tenha a oportunidade de indicar as essências específicas a cada tipo de pessoa, de personalidade, a cada tipo de conflito que cada um está vivenciando. E aí a gente possibilita realmente entrar na raiz das enfermidades, como eu falei, seja ela física ou psíquica. Isto é, psíquica a gente fala em mental e emocional. Dr. Bach, ele sempre enfatizou que a doença, ela é a consequência última do desequilíbrio emocional e da desarmonia entre a personalidade e a alma como psique. E lembramos aqui que alma, reforçando, diz respeito à psique. Quando nós nos desviamos da nossa essência, do nosso propósito e não estamos fazendo o que realmente queremos, mas apenas sendo conduzido por influências externas, fazendo o que os outros querem para agradar, então a gente está desequilibrado. Assim vai chegar um momento em que, para que se possa dar conta de onde estamos falhando, vão surgir as somatizações, ou seja, os conflitos eles vão começar a se manifestar clinicamente, até que a gente consiga dar conta disso, de que algo tem de ser modificado. Enquanto a gente não percebe que algo tem que se modificar dentro de nós, a gente continua repetindo os mesmos conflitos, as mesmas situações, muitas vezes as mesmas doenças. Qualquer doença, ela clama por mudança. E a terapia floral, ela nos auxilia a nós termos mais clareza sobre qual o conflito real que está por trás da nossa sintomatologia. É importante a gente enfatizar que o Rescue Remedy, ela não seria uma fórmula tratamento, como onde a gente indica as essências específicas, mas um floral composto que apenas ajuda a resgatar a harmonia e a uma reparação energética, de forma que vai auxiliar o corpo a se autocurar bem mais rapidamente, desde sua inteligência inata celular. Então, se a gente está vivenciando um conflito momentâneo que poderá nos levar a um desequilíbrio psíquico ou mesmo que já causou esse desequilíbrio psíquico, mas que ainda não foi instalado fisicamente, o Rescue Remedy ele é ideal para que o sujeito possa se manter dentro de seu equilíbrio energético e que não se rompa também ou se debilite a conexão que existe entre o que é energético e o que é somático, cuidando de que a gente não ultrapasse o limiar de tolerância ao estresse. Geralmente, o estresse que é causado por determinadas adversidades. E a dose e frequência indicada é específica para cada caso. Mas claro que sempre a gente pode utilizar 4 gotas, tanto para adulto quanto para crianças. Inicialmente com 4 gotas, e se o caso é muito agudo, a gente pode o quê? Aumentar a frequência aos poucos. Aumentar a frequência em um curto espaço de tempo, porque geralmente os florais, as essências, a gente utiliza 4 gotas, 4 vezes ao dia. Em processos agudos, a gente geralmente indica, quando a gente está fazendo um tratamento, a gente indica que a gente aumente essa frequência, né? E cada pessoa também responde de forma diferente. Eu costumo começar qualquer tratamento com 4 gotas, em média de 2 em 2 horas. Depois que a pessoa melhora ou termina o primeiro frasco, entra no segundo frasco, que normalmente esse primeiro só vai durar 10 dias, então essa pessoa ela pode
espaçar mais essas doses. Então, ela vai tomar, digamos, no mínimo, 4 gotas, 4 vezes ao dia. Menos do que isso, ela não está fazendo o tratamento. Mas, às vezes, como o floral aumenta muito a percepção da pessoa sobre ela mesma, então, geralmente, ela vai indicar assim, quando eu estava tomando com a frequência maior, eu estava tendo um resultado melhor. Então, a gente tem essa flexibilidade de poder aumentar essa frequência de acordo com cada caso. Mas em casos e situações agudas, a gente começando com 4 gotas, 4 gotas, o ideal é que a gente pode tomar inclusive de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, e à medida que a pessoa ela vai se harmonizando, ela vai conseguindo se sentir mais tranquila, a gente vai espaçando essas dosagens até o momento em que essa pessoa não necessita mais seguir com aquele floral. A gente pode também continuar mais alguns dias, né? Sendo aí, passando para aquela dosagem de 4 gotas, 4 vezes ao dia, até que a pessoa se sinta realmente estabilizada emocionalmente. Mas sempre a gente tem que lembrar que o Rescue Remedy não é um floral tratamento, e muito menos de uso continuado. Ele não provocaria, não teria nenhum problema a gente usar dessa forma, evidentemente. Uma vez que o floral ele não tem efeitos colaterais e que também não causa dependência. Só que aí o que pode acontecer é que ele não seria bem indicado, de forma que as pessoas elas podem não sentir o efeito esperado da terapia floral, daquele rescue, né? Como ampliar sua autopercepção e produzir mudanças significativas em sua vida, para que elas possam se manter saudável e que sejam mais assertivas em suas vidas. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que induzir as pessoas a usarem as essências florais de forma alopatizada, isto é, estou com dor de cabeça, tomo rescue. Estou com tristeza, tomo rescue. Estou com raiva, tomo rescue para raiva. E a terapia floral, ela não é isso. A terapia floral, ela é uma terapia de autoconhecimento, que proporciona a gente a autopercepção e a tomada de decisões muito mais assertivas, que serão auxiliadas exatamente por essas essências. Juntamente também com o trabalho do terapeuta e o engajamento do cliente, a responsabilidade que ele toma em certas, com algumas mudanças, por exemplo, de comportamento, alguns hábitos, isso tudo à medida que a gente vai promovendo a terapia do autoconhecimento, o cliente vai percebendo aonde está havendo as falhas, mas o floral, ele não faz com que você mude a tomada de decisão, fazer novas escolhas é do cliente, faz parte da terapia dele. O floral vai mostrar, mas qualquer cliente tem o direito de escolher se quer ou não realizar a mudança. Então, qual seria o problema de ficar tomando rescue como tratamento? O Floral Rescue, ele é um remédio de resgate, de emergência, para aqueles momentos que não dá para selecionar a essência específica para determinada pessoa, mas para a situação e prováveis reações que temos geralmente, né, que temos diante de algum evento. Evento esse que pode ser um evento inesperado, surpreendente, dramático e muitas vezes difícil da gente lidar. Usando na tentativa de ser uma terapia, de ser um tratamento, a terapia floral ela pode parecer que não funciona, a menos que dentre as essências que compõem o rescue, ele tenha o floral tipo de determinada pessoa. A menos que ele entre na fórmula de tratamento, ele não é considerado como tratamento. Por exemplo, se uma pessoa tem o perfil de impatience, o que vai acontecer? Se ele toma o Rescue Remedy, ele vai sentir um resultado muito maior do que qualquer outra pessoa que não tem esse perfil. Por quê? Porque o floral tipo dele está dentro do Rescue Remedy, que é um dos compostos, o impatience. Em algum nível, o Floral Rescue pode harmonizar,
mas não vai fornecer a percepção de quem faz uso do rescue sobre a real causa do seu adoecimento. Então, não deixemos de ter o Rescue Remedy como um floral de emergência, sempre com ele na nossa bolsa ou no nosso consultório, porque em situações que poderia nos levar a um estresse pós-traumático, eu diria que ele é quase mágico, reduzindo em muito as possibilidades de somatizações posteriores. Tudo pode ser superado e transformado desde uma nova interpretação da realidade, ou seja, desde uma nova perspectiva, né, de uma nova percepção do que seja a realidade, do que seja vida, de uma nova forma de ver e de lidar com a vida.